Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Como uma ideia religiosa de uns 500 anos atrás acabou definindo a forma como a gente pensa sobre carreira e trabalho até hoje. Pensa bem, um emprego é só um jeito de pagar as contas? É uma pergunta que mexe com a vida de todo mundo, né? Afinal, a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Mas será que é só isso mesmo? Uma troca de tempo por dinheiro para sobreviver? Acontece que, uns 500 anos atrás, a resposta para essa pergunta virou de cabeça para baixo. Surgiu uma forma completamente nova de encarar o trabalho, que transformou uma simples necessidade em algo quase sagrado, uma vocação. Vamos entender direitinho como essa ideia mudou tudo. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa voltar no tempo e ver como o trabalho era visto antes. E olha, a visão não era nada bonita, viu? Era bem sombria. Olha só que interessante, a própria origem da palavra já entrega o jogo. Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Isso já diz muito sobre como o trabalho era encarado, né? Como um peso, um castigo, uma coisa sofrida que a gente tinha que aguentar. E essa ideia negativa foi se arrastando pela história. Lá na Grécia e em Roma, por exemplo, a elite achava o trabalho manual uma coisa humilhante, coisa de escravo. Aí, pulando para a Idade Média, a coisa mudou um pouco, mas não muito. Criou-se uma espécie de hierarquia. O trabalho sagrado, dos monges e padres, era o de primeira classe. E todo o resto, bom, era só o resto. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Ser um fazendeiro, um artesão, qualquer coisa assim, significava ser um cristão de segunda classe. A santidade de verdade, para essa mentalidade, estava em se isolar do mundo, não em meter a mão na massa dentro dele. Então tudo vira. A reforma protestante não foi só uma reviravolta na religião, ela foi uma revolução na própria ideia do que significava trabalhar. A ideia central era simples, mas bombástica. Deus não estava só nos mosteiros e nas igrejas. Os reformadores vieram e disseram que a santidade podia ser encontrada no dia a dia, sabe? No campo, na oficina, dentro de casa. E com isso eles basicamente demoliram aquele muro que separava o que era sagrado do que era comum. Aqui nesse quadro, a gente vê a diferença gritante. O conceito de vocação foi, digamos, democratizado. Deixou de ser um privilégio de uma elite religiosa. O fazendeiro, a mãe de família, o padeiro, de repente todos eles poderiam estar atendendo a um chamado divino com o mesmíssimo peso do chamado de um padre. Então vamos a fundo no primeiro pilar dessa nova ética do trabalho, a ideia do seu emprego como um chamado. A palavra-chave aqui é vocatio, que em latim quer dizer chamado. E para os reformadores isso não tinha a ver com ter um talento natural para alguma coisa. Era mais profundo. Era sobre ser literalmente convocado por Deus para ocupar um posto, uma função no mundo. E o ponto central aqui é fascinante. Nessa visão, o seu trabalho não é um mero acaso, é parte do plano de Deus. Ele, como o grande provedor de tudo, usa o que eles chamavam de causas secundárias, ou seja, gente comum, como o padeiro, o agricultor, para cuidar do mundo. Cada profissão se torna uma ferramenta nas mãos dessa providência divina. Ok, e isso nos leva direto para o segundo pilar. Porque, pensa bem, se o trabalho é um chamado de Deus, então o jeito que a gente trabalha também tem que ser diferente, né? Essa frase do João Calvino é muito forte. Ela dá um novo status para qualquer tarefa. Varrer a rua, fazer um pão, programar um software, não importa o quê. Se for feito com a mentalidade certa, tudo isso ganha uma dignidade enorme aos olhos de Deus. O conceito por trás disso tem um nome. Coram Deo, que em latim significa diante da face de Deus. A ideia é que tudo na vida, cada minuto do nosso trabalho, acontece na presença dele. E isso muda tudo. O trabalho deixa de ser só uma tarefa mundana e vira um ato espiritual, quase uma forma de oração. Tá, mas e na prática, no dia a dia, como isso funciona? Bom, se resumia a 3 princípios. Primeiro, diligência, ou seja, trabalhar com garra, com foco. Segundo, fidelidade, que é trabalhar com honestidade, com integridade. E terceiro, excelência, fazer o melhor possível, não para impressionar o chefe, mas como se fosse uma oferta para Deus. E agora vamos para o terceiro e último pilar. Um pilar que conecta o trabalho não só com Deus, mas também com todo mundo ao nosso redor.
Nessa nova ética, o trabalho ganha um propósito social gigantesco. Ele deixa de ser uma coisa egoísta, focada só no ganho pessoal. Ele vira a principal ferramenta para servir a comunidade e ajudar no bem-estar de todo mundo. É como se o trabalho fosse a cola que une a sociedade. E existiam 3 jeitos bem práticos de fazer isso. O primeiro é pelo trabalho em si. O padeiro serve fazendo pão, simples assim. O segundo é com o resultado do trabalho, usar o dinheiro que se ganha para ser generoso. E o terceiro é criando oportunidades de trabalho para outras pessoas. O Martinho Lutero tinha uma metáfora ótima para isso. Ele dizia que a sociedade é como um corpo humano. Cada profissão é uma parte diferente, o braço, a perna, o olho, e todas trabalham juntas para o corpo inteiro funcionar bem. O trabalho de um depende do trabalho do outro. Certo, essa é a história por trás da ideia. Mas a pergunta que fica é, e daí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? O impacto foi simplesmente imenso. Foram essas ideias que ajudaram a construir uma cultura que valoriza o trabalho duro, a honestidade, a busca por um propósito. Sabe essa nossa busca atual por um trabalho com significado? Então, ela é um eco direto dessa revolução de 500 anos atrás. E aí fica a reflexão final. Da próxima vez que alguém falar em encontrar a vocação ou em querer um trabalho que faça a diferença no mundo, vale a pena pensar o quanto disso é um eco daquelas ideias lá do século XVI. A história, pelo visto, está muito mais viva no nosso dia a dia do que a gente imagina.